Tantas foram as oportunidades que, em 90 anos, o Barvínuk reuniu imigrantes ucranianos, seus descendentes e amigos de nossa comunidade para apresentar a beleza, a alegria e as cores do nosso folclore. Hoje, entretanto, recebemos todos vocês para juntos lembrarmos as tantas vidas perdidas daquela que foi uma das maiores atrocidades já vistas pela humanidade, que ocorreu em 1932 na Ucrânia. Não tenho pretensão de aqui lecionar sobre os fatos ou suas razões, mas quero pedir, em nome do Barvínuk, que todos lembremos que a expressão ucraniana Holodomor significa, em bom português, morte pela fome. Precisamos lembrar disto para que o futuro não mais veja atrocidade semelhante. Barvínuk, em memória das vítimas do Holodomor. Вітаємо! Mês de novembro é um mês de conscientização e a memória das vítimas da maior tragédia do século XX na Ucrânia e no mundo. Tragédia do genocídio do povo ucraniano, Holodomor. Nesse mês, nós estamos lembrando as vítimas das várias gerações dos ucranianos que sofreram durante 1932-33 do regime totalitário soviético o maior crime cometido contra a nossa nação. Nesse mês também nós falamos da memória e das consequências dessa tragédia para o povo ucraniano. Eu agradeço o grupo folclórico ucraniano Barvínuk pela essa iniciativa e por convidar os embaixadores da Ucrânia no Brasil de falar sobre Holodomor. Eu peço à comunidade ucraniana do Brasil ficar atento ao apelo do Congresso Mundial dos Ucranianos a conscientizar ainda mais a sociedade brasileira sobre a nossa tragédia, sempre pretendendo o reconhecimento do Congresso Nacional do Brasil desta tragédia como crime do genocídio contra o povo ucraniano. O Holodomor é uma triste página para os ucranianos. É uma ferida aberta no coração e na alma de cada ucraniano e dos seus descendentes que estão ramificados pelo mundo. Nós agradecemos o apoio do Grupo Folclórico Ucraniano Barvínuk pelo convite de estarmos aqui e podemos explanar os nossos sentimentos quanto a essa tragédia, que para nós é muito forte. E nós merecemos respeito, o povo ucraniano merece respeito por essa triste página da sua história. Nós pedimos a atenção dos nossos governantes aqui do Brasil, das pessoas que podem reconhecer o Holodomor como uma tragédia, porque assim ela é. E a comunidade ucraniana do Brasil merece respeito. Nosso povo merece respeito, porque milhões de vidas ucranianas foram dizimadas pela fome, por um regime cruel e grotesco. Eu peço, por favor, que vocês todos nos ajudem. Vamos dar início a um reconhecimento do Holodomor aqui no Brasil. E agradecemos mais uma vez o Grupo Folclórico Ucraniano Barvínuk por esse convite de estarmos aqui, poder levar para todos vocês o conhecimento do que foi essa tragédia para o povo ucraniano. Slava Ukraini! Heroям slava! A representação central ucraniano-brasileira vem felicitar o Grupo Folclórico Ucraniano Barvínuk da Sociedade Ucraniana do Brasil pelo concerto em memória das vítimas do Holodomor. O genocídio, a forma artificial provocada pelo regime de Stalin, que vitimou milhões de camponeses ucranianos nos anos de 1932 e 1933. O direito à memória é um dos direitos humanos fundamentais. A memória desse genocídio praticado contra o povo ucraniano é, por certo,
a expressão de uma dor de uma coletividade, mas é também fundamento e alicerce da esperança na existência de uma humanidade vivendo em paz, plural e democrática. Slava Ucraina! Desde 1998, no mês de novembro, os ucranianos e descendentes de todo o mundo se unem para honrar em justa homenagem milhões de ucranianos que foram mortos pela fome artificial, brutal e predatória, causada pelo sistema totalitário soviético nos anos de 1932 e 1933 em terras ucranianas. O Holodomor, genocídio do povo ucraniano, foi um instrumento para punir os camponeses reticentes à coletivização agrícola e para esmagar o nacionalismo ucraniano, visto como obstáculo ao projeto de Moscou de construção de um Estado soviético centralizado e ditatorial. A Sociedade Ucraniana do Brasil se une às organizações ucranianas mundiais na divulgação deste triste episódio, para que mais e mais pessoas possam refletir sobre o tema Holodomor com o objetivo de alertar e prevenir atos deploráveis como este em qualquer outro lugar do mundo. Às vítimas, a eterna memória. Com o colapso do Império Russo e Austro-Húngaro, após o término da Primeira Guerra Mundial, o sentimento nacional ucraniano ganhou forças, resultando na proclamação da República Ucraniana no final da segunda década do século XX. As terras ucranianas, conhecidas pelo seu solo negro e pela riqueza de minério, continuaram sendo alvo de disputa entre os países vizinhos nos anos subsequentes, culminando com a anexação do território à União Soviética e dando origem à República Socialista Soviética da Ucrânia em 1922. O ideal nacional ucraniano sobreviveu durante os primeiros anos de domínio soviético, especialmente pela adoção da política soviética de nacionalidades, o que permitiu inclusive um florescimento da cultura e da língua ucraniana. Os ventos começaram a mudar com a ascensão de Stalin ao poder em 1927. Com o intuito de reprimir movimentos nacionalistas em território ucraniano, o governo soviético decidiu pela coletivização forçada das áreas agrícolas. As aldeias ucranianas foram saqueadas pelo governo soviético e a produção agrícola de 1932 foi inteiramente confiscada. Baixaram uma resolução proibindo o comércio e a circulação de gêneros alimentícios e outros bens de consumo. Fecharam as lojas estatais e removeram todo e qualquer estoque de alimentos. Acredita-se que de 1930 a 1945, mais de 10 milhões de ucranianos morreram pela fome e pela guerra.
Quando eu nasci, em 1924, os meus pais ainda tinham terra. Porque você sabe, né, que a terra ucraniana é a melhor de toda a Europa, a Ásia e além. Os meus pais tinham terra, um par de cavalos lindos. Tinham também alguns maquinários que a gente usava para arar a terra e se virar, fazia outras coisas. Era uma vida muito boa, uma vida camponesa. O povo ucraniano é muito alegre, muito aberto. Eu lembro que essa vida, ela foi até 1929, ainda dentro do regime soviético, e depois eles começaram a restringir. Eu vivi este inferno dos meus 7 aos 10 anos, no nosso país distante, de saudosa lembrança. Em minha aldeia, pessoas se viram despojadas dos seus bens. As terras passaram a fazer parte da fazenda coletiva. Os arados e outros equipamentos de trabalho na lavoura e a criação deveriam ser entregues à cooperativa. Para manter uma vaca, um cavalo, galinhas, um porco, pagavam-se impostos em carne, ovos, a cada ano mais e mais escorchantes, pois o seu objetivo era obrigar todos a se incorporarem às fazendas coletivas. Os camponeses ucranianos se rebelaram contra a estatização das terras e dos seus bens. Receberam como resposta a coletivização forçada e compulsória. Havia fiscais que observavam as famílias nas quais as pessoas não apresentavam os sintomas da fome. Inchaço, emagrecimento, fraqueza, morte por inanição. Suas casas eram revistadas pelas brigadas. A revista era minuciosa. Reviravam tudo, cavavam buracos dentro das casas e no quintal. Remexiam nas panelas, nos objetos. O feno era revistado com o forcado. Enquanto isso, os membros da família eram colocados em fila e observados. Qualquer gesto ou expressão de medo levava-os a revistar ainda mais. Caso fossem encontrados quilos de cereais, não precisava ser grandes quantidades. O pai e a mãe eram fuzilados no ato, em frente aos filhos, sem julgamento. Começou a ficar claro para todos porque não havia comida na nossa aldeia, porque não havia nenhuma perspectiva de obter mais. Porque nossas expectativas de que o governo certamente nos auxiliaria a evitar a inanição e a morte eram ingênuas e fúteis. Porque a comissão de procura de pão continuava a procurar pelo grão escondido. E porque o governo proibia-nos estritamente de procurar pelos meios de subsistência em qualquer lugar. Finalmente, começou a ficar claro que havia uma conspiração contra nós, que alguém queria nos aniquilar, não somente como fazendeiros, mas como povo, como ucranianos. Sky
Morria muita gente de fome. Morria na rua igual bicho. Uma carroça catava e fazia uma vala bem grande e jogavam assim, que nem madeira. Eu tinha 12 anos, eu estava perto desse túmulo que estavam trazendo e jogando os cadáveres, olhando aquilo. Criança, né? E aí trouxeram mais e já estava cheio e não tinha mais lugar nas aldeias para colocar tantos cadáveres. Todo dia era a mesma coisa, me lembro bem. Não tinha dia que não chegava uma carroça com muita gente morta. Pode ser que não acreditem, mas eu vi e me lembro. Tinha pessoas que ainda nem estavam completamente mortas. E mesmo assim eram enterradas. Você perguntou se tinha alguma lógica desse texto, e tem. Esse texto é um depoimento da Tamara. Isso que a gente colocou. Você e o Juliano vão fazer depoimentos da própria família. Achou que é um modo de homenagear bem. É importante. Obrigado. Indo para a casa de uma tia certa vez, deparei-me com outra menina, encostada numa árvore, morta. É terrível a morte pela fome. Ela estava toda desgrenhada, descabelada, com os olhos esbugalhados e coberta de terra até a boca. Suas mãos, qual garras, pareciam cravar a terra. Era uma imagem muito assustadora. Até hoje me provoca arrepios. Sua mãe a havia deixado em casa sozinha enquanto saíra à procura de comida. Demorou uma semana, 2 dias a mais. A menina tinha 12 anos. Quando finalmente alcançamos a sala de estar, deparamos-nos com uma visão lastimável. Solomia estava pendente no teto no meio da sala. Ela estava vestida com seu traje nacional ucraniano e entre os seus seios pendia um grande crucifixo. Era óbvio que ela havia se preparado antes de cometer o suicídio. Seus cabelos estavam cuidadosamente penteados em 2 tranças penduradas pelos seus ombros. Assustados, corremos chamar a nossa mãe. Ajudamos a recolher o corpo congelado, deitá-lo sobre um banco e cobri-lo com uma manta feita em casa. Só então percebemos o corpo de sua filhinha. A criança estava deitada numa tina de madeira. No canto, sob os ícones, ela estava limpa e vestia o seu melhor traje, e as suas mãozinhas cruzadas pelo seu peito.
A maioria dos aldeões se reconciliava com o fato de que a morte pela fome seria o seu destino iminente. Haviam perdido a batalha pela vida. As tentativas de escapar ou de garantir alimento por outras fontes revelaram-se infrutíferas. Estavam aprisionados na sua aldeia, sem comida, e sentenciados a morrer de maneira lenta e agonizante pela fome. Eles permaneciam em casa e suas condições eram indescritíveis. Estavam descuidados e desfigurados e tão fracos que dificilmente conseguiam arrastar pé ante pé. Eles sentavam ou deitavam silenciosamente, fracos demais até para falar.
Depois da fome, veio a guerra. A Alemanha ocupou a nossa terra. Praticamente todo o combate se desenrolou dentro da Ucrânia. Os alemães só ocuparam uma parte muito pequena da Rússia. O resto era tudo a nossa Ucrânia. Os alemães começaram a obrigar, então, os jovens ucranianos a lutarem com eles. Os jovens também eram convocados pela União Soviética. Então, eles pegaram como prisioneiras as moças. Eu fiz 18 anos em outubro. E no mesmo mês, fui levada como prisioneira. De trem, com guardas militares, com metralhadoras. Eu quero falar um pouco da fome que aconteceu entre 46 e 47, que eu testemunhei. A gente não tinha pão para comer até 49. Até mesmo os prisioneiros dos alemães recebiam um tipo de ração. Mas as autoridades soviéticas não davam nada para os ucranianos que trabalhavam todos os dias, de sol a sol, nas fazendas coletivas. Muito pelo contrário, ainda tiravam tudo que a gente tinha. Deus me livre de ter que passar por isso novamente.
Eu tinha 12 anos. Meu pai chegou em casa dizendo que os alemães estavam vindo e que meu tio já havia arrumado tudo para a gente fugir. A gente juntou o pouco que podia juntar. Minha mãe estava assando pão e marreco. Ficaram no forno. Levamos o pouco que pudemos levar. É muito chocante ver o nome da baba ali, cara. É muito chocante. Ah, ele veio fazer sem saber que era da baba. Ela não sabia? Nossa. Após o fim da guerra, caso eu voltasse para casa, eu corria o risco de ser fuzilado ou enviado para a Sibéria. Era esse o destino de quem havia sido enviado à Alemanha, mesmo contra a vontade. Sem opção, nem pátria, desembarquei no Rio de Janeiro, na Ilha das Flores. Foi quando um amigo me recomendou que eu buscasse o sul do Brasil, por causa do clima frio e por já existirem outros imigrantes. A dívida e a perda são figuras da alteridade, sugerindo a partir da aproximação entre a restituição da dívida e o retorno do reprimido, que escrever a história a modo histórico ou ficcional faz mais do que enganar a morte. É preciso recordar, todavia, que os mortos, cujo luto é assumido pela história, foram vivos. Contamos histórias porque temos uma dívida com nossos antepassados, com nossos pais. É preciso escrever. É preciso contar.
existe uma mobilização no país. Na Ucrânia independente, nunca houve intervenção militar. Aliás, a Ucrânia é um país pacífico, o que é provado pelo clima extremamente pacífico da revolta nos últimos 3 meses. Eu tenho certeza que venceremos. Tenho um pouco de medo sobre quanto essa vitória custará ao nosso povo. Eu acho que ninguém imaginava quanto os ucranianos são fortes. Eu sou muito orgulhoso por ser ucraniano. Essa nação forte não pode ser derrotada. No Maidan estou desde os primeiros dias. Viajei para casa somente no Natal e Ano Novo. Quando mataram o moço na rua Khrushchevsky, voltei sozinho. No dia seguinte eu fui na rua Khrushchevsky. Quando o Berkut começou a pressionar, nós começamos a recuar. Com botas de feltro era difícil correr. Com dificuldade consegui correr e chegar até o prédio. Lá conseguiram esconder alguns rapazes espancados e com as pernas machucadas. Uma mulher cujas costas estavam cheias de buracos devido ao chumbo de caça. De repente, alguém gritou que o Berkut se aproximava. Nós corremos, os jovens conseguiram escalar rapidamente a subida ao lado do Palácio de Outubro, mas eu não podia. Alguns rapazes me carregaram. Assim que eu vejo as suas fotos ou imagem na TV, eu choro. Eu nada temo, morrer é só uma vez, 2 não acontece. Pelo menos que a Ucrânia seja dos ucranianos, não de bandidos. Meu coração dói pelos rapazes que morreram. Que Deus nos ajude.
Ao final da Euromaidan, mais de 100 pessoas haviam sido assassinadas e mais de 600 feridas. De lá para cá foram mais de 10 mil vidas perdidas em função da guerra e da agressão russa. Nós devemos sempre lembrar o preço que foi pago por essa oportunidade de reconstruir a nação. Os crimes cometidos durante a Revolução da Dignidade devem ser punidos. Ninguém poderá evitar o julgamento dos responsáveis. Não se trata de vingança, mas de justiça. Nós ainda estamos saindo dessa zona de turbulência e ainda estamos pagando o preço de 2 décadas vivendo no que se costuma chamar de um mundo russo. Mas estamos no caminho certo. Milhares de participantes da Euromaidan trouxeram a Ucrânia para o caminho certo. Eles definiram claramente o caminho da Ucrânia do futuro. A Ucrânia é e será sempre um país livre, soberano e democrático. A Ucrânia não pereceu, tampouco sua glória e liberdade. O destino voltará a nos sorrir, irmãos ucranianos. Como o orvalho some com o sol da manhã, assim também desaparecerão os nossos inimigos. E nós, irmãos, poderemos viver em nossas terras. Todos juntos lutaremos pela liberdade, desde o Sion até o Dom. Não permitiremos que estranhos dominem a nossa pátria. O Mar Negro sorrirá e o velho Dnipró se alegrará. E a nossa Ucrânia, a nossa sorte, vai vicejar mais uma vez. A nossa persistência e a nossa sincera labuta serão recompensadas. As canções proclamando a liberdade soarão em toda a Ucrânia, ecoarão dos Cárpatos e retumbarão através das estepes. A glória da Ucrânia será conhecida então em todas as nações. Slava Ukraini, Heroiam Slava.
Com a canção Bože veliki jedini, Oração à Ucrânia, encerramos o nosso concerto em memória às vítimas deste, que foi um dos mais terríveis atos feitos à humanidade, o Holodomor. Como maestro, gostaria de agradecer aos grandes parceiros que juntamente idealizaram e realizaram este concerto. A Solange Oresten, diretora do Folclore Ucraniano Barvinok, e a todos os diretores. Ao amigo Andrei Choma, pelas pesquisas, pelo roteiro e por tantas mensagens trocadas, até chegarmos juntos no nosso resultado. Ainda a todos os componentes do folclore ucraniano Barvinok, que emprestaram suas imagens e suas vozes para dar vozes a depoimentos tão importantes que contam a história de nossa querida Ucrânia através daqueles que viveram na pele a história. A Orquestra Ladies Ensemble, as queridas musicistas sempre tão parceiras, que abraçaram juntas conosco a causa tão importante deste concerto. E para chegar a todas, mando um abraço especial às solistas do concerto, Juliane Weingartner e Maria Luísa Sporges, e para Fabiola Bach-Akel, diretora artística da orquestra, que não poupa esforços para fazer deste e de outros projetos realidade. Um beijo especial em cada uma das solistas que brilharam e brilham em cada nota cantada. Camila Latic, Sônia Sessak, Lúcia Jataí. Aos cantores do Coral do Folclore Ucraniano Barvinok e do Coral Vivarte, que também sempre nos prestigia com sua parceria e sua amizade. Não tenho palavras para dizer o quanto somos gratos e o quanto sentimos saudades. Sem dúvida, este concerto de hoje também nos serve para aquecer os nossos corações e criar forças para que possamos esperar mais um pouco até nosso reencontro em 2021. Para a realização de um evento deste porte, é muito importante o apoio que temos da Sociedade Ucraniana do Brasil, da qual somos Departamento de Folclore, da Embaixada da Ucrânia no Brasil, Consulado da Ucrânia em Paranaguá, Representação Ucraíno-Brasileira, Associação Interétnica do Paraná e Apoio Cultural do Barbaran. Aos espectadores desta noite, nosso muito obrigado. Não deixemos que a história seja esquecida. Não deixemos que a memória do povo seja enterrada. E vamos deixar com que a música e tantas outras expressões artísticas nos levem num voo leve por essa história. Boa noite a todos. Slava Ukraini, Heroyam Slava.